Olá, amados pastores, líderes. Chegamos ao último vídeo deste seminário DNA 1. Você acabou de ouvir sobre os 3 primeiros passos da transição junto do pastor Wagner. Ele já te desafiou a voltar para o seminário DNA 2, é claro, depois de ter recebido de Deus uma visão e praticado esses 3 primeiros passos. Mas eu venho aqui com uma pergunta muito simples, que provavelmente é a pergunta que está no seu coração. Vale a pena investir no modelo celular? Vale a pena se esforçar, pastor? Vale a pena mergulhar nesses livros, nesse conhecimento, nesse processo de mudança e começar a pregar diferente e mobilizar a igreja para orar pelo perdido, não só pelas suas necessidades pessoais? Para ajudar você, para literalmente conduzir você a um processo talvez de até de convencimento, eu quero trabalhar com você alguns testemunhos. Muitas igrejas já fizeram a transição conosco, seguindo esse mesmo passo a passo. Todos os que seguiram o passo a passo se deram muito bem, mas é claro, tivemos pessoas que decidiram pular etapas, igrejas que pularam alguns passos dizendo, esse aqui eu não preciso fazer, e que acabaram não tendo tanto sucesso quanto poderiam. Tem outros que ouviram sobre a transição, mas não quiseram se envolver e acabam vivendo a mesma coisa há tantos anos, e ainda não tem uma igreja diferente, não tem uma igreja em célula, e tudo bem. Mas muitos, dezenas, milhares de testemunhos poderiam te animar agora a fazer parte desse processo. E eu quero contar alguns deles para você. Eu quero começar com a Igreja Batista de Serra. Serra é uma cidade no Espírito Santo, é a maior cidade do estado do Espírito Santo aqui no Brasil, e é impressionante o que Deus fez lá. É um pastor amigo nosso, pastor Marcelino Augusto, pastor líder de conexão do DNA. Ele não está mais em Serra, está plantando uma igreja no sertão do Brasil, no sertão da Bahia, e ele começou a transição em 2015. Eu quero te contar a história, você pode ver aí na sua tela. Eles chegaram aqui em 2015 com 120 membros. E assim que ele recebe a visão de Deus, ele começa a fazer o processo bem feito, passo a passo. E o que acontece? Caiu para 70 membros. É isso mesmo, ao começar o processo, ele perdeu 50 pessoas. E ele se desesperou, entrou num ônibus, veio aqui em Belo Horizonte conversar com o pastor Wagner e recebeu uma palavra de Deus de persista. Sabe o que aconteceu? Ele persistiu. E hoje, eles já são 40 células e 600 pessoas. E por que está no slide na sua tela? Porque ele disse uma frase que nos marcou, e a frase é, os que eu perdi não eram meus. Pastores, é claro que com esse processo que nós estamos sugerindo para você, nós não estamos te animando a perder pessoas. Pelo contrário, faça todo o esforço para não perder ninguém, para envolver as pessoas de forma correta, sem pular etapas. Mas pode acontecer de perder alguém? Pode acontecer. Mas o que nós podemos te garantir é, se você perder alguém, é porque esse alguém não está com você. E o próprio Jesus já deixou claro para nós que quem não é por nós, é contra nós. E se Deus te deu essa visão, pastor, persista. Tenha convicção de que Ele te chamou. O pastor Marcelino é um entre tantos exemplos. Agora eu quero te mostrar um vídeo. É de outra igreja. Eu estou falando agora da Igreja Batista Betesda. Ela está lá em Piracicaba, interior de São Paulo. Seu pastor, pastor Ricardo Kapler. E o pastor Ricardo gravou um vídeo contando um pouquinho do que Deus fez através do DNA nessa igreja. E eu quero que você então escute, veja esse vídeo agora e seja muito edificado. Da Central foi um grande divisor de águas na visão da Igreja Batista Betesda, num tempo em que nós não tínhamos muita direção sobre a visão celular,
nos ajudou a ampliar ainda mais a nossa visão de alcançar a nossa cidade e não só a nossa cidade. Hoje a Bethesda tem chegado em várias cidades do entorno e a gente acredita que isso é só o começo. Eu desafio você também a se conectar e ampliar sua visão de alcançar a nossa nação para Jesus. Essa igreja, que você acabou de ver esse testemunho tão lindo, saiu de uma garagem, como você viu nas imagens, e por alguns anos caminhando conosco, eles já são mais de 180 células, mais de 1.300 pessoas, e caminhando a passos largos para ganhar Piracicaba e aquela região do Brasil para Jesus. Eu quero te contar outra história. É a história do Movimento Igreja. Movimento Igreja é uma igreja do pastor Adonias Júnior, líder de conexão na cidade de Campos dos Goytacazes. Essa igreja não só é uma grande igreja em Campos, mas já está plantando igrejas também no sertão do Brasil, como em Patos, na Paraíba. Já multiplicou o seu prédio em Campos dos Goytacazes, no Rio. Então eles não só estão em um prédio, como continuam avançando por toda a cidade. E eles também prepararam um vídeo que vai muito abençoar a sua vida. Assista, por favor, e seja edificado. Nossa história enquanto comunidade teve início em 16 de março de 1937. Após 12 anos, em dezembro de 1949, foi inaugurado o Templo Histórico, que para a época tratava-se de uma construção admirável, resultado de um largo passo de fé. Durante os anos de caminhada espiritual, a Segunda Igreja Batista de Campos foi liderada por preciosos homens de Deus, pastores abnegados, que por meio de suas entregas e dedicações venceram os inúmeros desafios e conduziram, no poder do Espírito Santo, a Segunda Igreja a patamares mais elevados. Por causa de seu crescimento por meio da multiplicação de células, a Segunda Igreja multiplicou as suas celebrações para outros prédios, originando as unidades Movimento Igreja. Somos uma igreja em células, reunindo aproximadamente 6.000 pessoas, levando o amor de Deus e o ensino de sua palavra a cada canto da cidade. Desde 2020, a Segunda Igreja é liderada pelo pastor Adonias Júnior, que tem conduzido a vivência de uma comunidade leve, profunda e funcional. Olá, meu nome é Adonias Júnior, sou pastor líder aqui na Segunda Igreja Batista de Campos, norte do Rio de Janeiro, e a minha história com o DNA começou no ano de 2012. Quando então, sem qualquer perspectiva ministerial, sem possuir uma visão intencional, eu conheci o DNA, fui abençoado e Deus mudou o meu destino. Hoje, liderando a Segunda Igreja, eu agradeço a Deus, porque por meio do DNA, a minha vida, ela floresceu, eu descobri a razão pela qual Deus me plantou onde eu estou, por meio de uma capacitação intencional oferecida pelo DNA, eu pude ver a visão de Deus em mim, ultrapassar os limites e ganhar os corações daqueles que hoje eu tenho o privilégio de liderar. DNA é muito mais do que uma plataforma de capacitação. DNA é uma visão de Deus para que pastores e líderes possam ser capacitados a fazerem uma grande colheita para a glória do nome de Jesus. Estamos comprometidos em engajar, estabelecer, equipar e empoderar cada membro, ajudando-os a descobrir e viver o propósito de Deus para suas vidas. Somos a Segunda Igreja Batista de Campos. Somos a Movimento Igreja, uma comunidade em expansão, engajada no cumprimento da grande comissão. Eu não me abalarei, Jesus é suficiente, nele permanecerei, o seu amor reinará sempre.
Uau! Glória a Deus, não é mesmo? Impressionante todo esse crescimento e como eles têm sido fiel à visão. Irmãos, eu poderia contar tantas histórias. Eu poderia ter pedido vídeos para todas as partes do Brasil, mas chega de vídeo, eu só quero compartilhar mais alguns pequenos testemunhos. Por exemplo, a igreja Renovar em Cristo, lá em Chapecó. Anos atrás, eles chegaram aqui com pouco mais de 60 pessoas na igreja. E como vocês podem perceber, por tudo que a gente já compartilhou nesse seminário, tudo que nós fazemos é de graça, não tem uma supervisão, a gente não fica te ligando, pastor, para saber se você já fez, se deixou de fazer. Você ouve de Deus, tem nosso apoio, tem nossos recursos, mas você é quem executa. Eles fizeram seminários, DNA 1, como você está fazendo agora, depois fizeram DNA 2, e eles seguiram a sua vida. E por 4 anos nós não tivemos notícias deles. Depois de 4 anos, eles nos ligaram e falaram, nós precisamos de ajuda. Nós fizemos tudo conforme vocês nos ensinaram. Fizemos toda a transição do jeitinho que vocês ensinaram. E esses 60 e poucos irmãos, já são mais de 2.000 em Chapecó, cidade de Santa Catarina também no Brasil. Eu poderia contar tantas histórias, como a comunidade Pertencer em Campo Verde, pastor Ricardo, Adriana, os pastores daquela casa, que chegaram aqui com 160 irmãos, mais ou menos, em 2017. E agora, depois de alguns anos caminhando com a visão celular, já são mais de 200 pessoas, não, células. Mais de 200 células, mais de 2.700 pessoas. Além de estar ganhando Campo Verde para Jesus, eles já estão plantando uma igreja lá em Manacapuru, no Amazonas. E eu poderia falar da Igreja Coroada em Guarapari, e eu poderia falar das igrejas por todo o Brasil, por toda a América do Sul, por toda a Europa. Você já viu onde nós vamos chegar? Irmãos, vale a pena investir nesse modelo. Você pode entender uma verdade aqui hoje. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá em grupo, como esse provérbio africano nos ensina. O convite do DNA é não ande sozinho. Nós estamos aqui para andar com vocês. Nós queremos dar as mãos com você e caminhar junto por esse percurso. De sim, ser uma igreja em célula, mas mais do que ser uma igreja em célula, fazer a colheita, ganhar muitas almas para Jesus e glorificar o nome do único que é digno de ser adorado. Eu tenho agora para você um último vídeo, e é o vídeo de recursos do DNA. Você vai poder ver como o site funciona. Você poderá entender e acessar todos os materiais prometidos nesse seminário para os 3 primeiros passos. Minha recomendação é, assista esse vídeo, acesse tudo, altere o que você quiser, é seu. Tire a nossa marca, coloque a sua, pregue as mensagens intencionais, leia os livros, faça tudo o que tem que fazer. E claro, volte para o DNA 2 animado para continuar no passo a passo da transição. Veja esse vídeo, aprenda a acessar os recursos e eu espero você no DNA 2. Deus te abençoe.